A vida entre encarnações. Não há morte. Não há nada que possa ser propriamente chamado de morte em todo o cosmos, que é composto de mônadas imortais, átomos primordiais. Não há morte no sentido da destruição do self. O que a ignorância chama de morte é a dissolução dos invólucros das mônadas. As mônadas vão vivendo em outros invólucros. Entretanto, aqueles que amam a palavra morte poderiam falar de um grande número de mortes, tantas quantas forem os invólucros. As mônadas se desenvolvem dentro e através de invólucros em uma série continuamente ascendente de formas de vida. Todas as formas de vida no cosmos são destruídas. Uma forma pode ser destruída, mas não a vida na forma. A mônada pode perder sua autoidentidade por algum tempo. Isso acontece quando, no renascimento, a mônada perde sua continuidade de consciência. Você não pode falar da mônada perdendo sua autoidentidade até que ela tenha adquirido uma, o que ocorre no reino humano. O homem certamente pode perder sua autoidentidade, que é o que repetidamente acontece a cada encarnação. No entanto, essa autoidentidade existe no invólucro causal do homem. E quando ele se torna um self causal, ele pode estudar todas as suas encarnações anteriores e identificar-se com a autoconsciência que existe em todas elas. Ele ganhou uma continuidade permanente de consciência e, com ela, uma autoidentidade imperdível também. Eterno agora ou eterno presente significa continuidade imperdível da consciência, pois o self vive sempre no presente e tem uma autoidentidade constante. Assim, não há morte, apenas novas formas para a mônada habitar. Fica claro pelo exposto que a conversa comum sobre a imortalidade da alma ou do espírito é falsa. A alma, o invólucro causal, assim como o espírito, o invólucro manifesto, se dissolvem quando a mônada se move para os invólucros superiores. Aquele velho mantra religioso, a Terra não pode dar satisfação, pode muito bem ser usado pelo esoterista que não pode mais se fascinar por nada nos mundos dos homens. Seu único desejo é sair de um invólucro após o outro para poder atingir o mundo causal, o mundo do conhecimento. Mesmo que isso, obviamente, não resolva todos os seus problemas, ainda assim a escuridão da ignorância reinando nos mundos da primeira tríade é dissipada para sempre. Tudo o que um self causal precisa saber está à sua disposição. Se as pessoas soubessem que já morreram milhares de vezes e ainda farão muitas vezes, eles não se preocupariam, como se preocupam, com sua libertação do organismo físico. A morte normal significa que é descartado um invólucro que deixou de oferecer ao self oportunidades de novas experiências e maior desenvolvimento da consciência. Nada é mais lamentável do que testemunhar o cuidado de preservar uma moldura inútil. Ainda assim, as pessoas são tão ignorantes da vida que acreditam que a morte é o fim de tudo, ao passo que ela é libertadora de uma existência imprópria para a vida. A palavra morte, que tem algo de trágico, não tem sentido, pois não há morte, e deveria ser substituída por redentor, o libertador, dos invólucros físicos. Aplica-se a regra de que a nova encarnação é sempre em um ou vários aspectos melhor do que a anterior, portanto, sempre se pode dizer que a liberação é um ganho. Uma das muitas surpresas que o estudante de esoterismo encontra é que a hierarquia planetária considera a perda dos invólucros físicos, logo a serem substituídos, como algo não essencial ao indivíduo. Isso, claro, de um ponto de vista geral. Existem encarnações que, por diversos motivos, oportunidades únicas de ter experiências, de aprender, de trabalhar, etc., são da maior importância, também para o indivíduo. Somos exortados a olhar para a vida no mundo emocional com alegre expectativa. Então também não seremos enganados. Lá, mais do que nunca, vale o lema, seja feito como você deseja, acredite, pois a imaginação é criativa. Podemos torná-lo emocionante aventura. Lutar contra o processo é um grande erro, que só aumenta o sofrimento e atrasa nossa libertação. Sono. O sono profundo é obtido quando o invólucro emocional, com os invólucros superiores, deixa o organismo com seu invólucro etérico. Via de regra, o invólucro emocional fica nas imediações do organismo, a menos que o indivíduo tenha adquirido consciência objetiva no mundo emocional. O sono profundo é o mais benéfico para esses invólucros, pois a energia vital é então capaz de fluir diretamente do grande invólucro causal para o invólucro etérico e recarregá-lo. Os invólucros intervenientes, em particular o invólucro emocional, têm um efeito irritante sobre o organismo, o cérebro e o sistema nervoso em geral, acarretando um enorme desperdício de energia. O sono profundo corresponde ao estado de transe de um médium cujo invólucro emocional abandonou ambos os invólucros físicos. Nesse estado, outro ser emocional pode tomar posse dos invólucros físicos. A maioria das pessoas não permite isso.
Sempre que um estranho faz tal tentativa, isso é impedido pelo legítimo proprietário. Porém, é justamente isso que o médium permite nas sessões espíritas. Deve-se reconhecer que há riscos nisso, caso o recém-chegado seja um indivíduo de baixo desenvolvimento. Você nunca sabe que tipo de seres emocionais tomam posse de seus invólucros físicos. Você não sabe se pode se livrar deles. Você não sabe o que eles vão dizer e fazer. Os seres emocionais não têm conhecimento esotérico e nada entregam além do ficcionalismo usual. Nenhum ser superior usa médiums de transe. Selves causais e selves ainda superiores são entendidos por seres superiores. Blavatsky declarou explicitamente que nunca, sob nenhuma circunstância, usaria médiums. No entanto, os vários órgãos dos espíritas publicaram relatórios no sentido de que ela havia usado vários médiums. A julgar pelas declarações citadas, o esoterista percebe imediatamente que ela não pode estar envolvida. O controle não é confiável, esse é um dos riscos. As estatísticas internacionais, de acordo com Descartes, mostram que uma grande porcentagem de médiums foi prejudicada tanto física quanto moralmente. Há mais riscos do que os espíritas conhecem. A hierarquia planetária nos dissuade dos experimentos pertinentes, que prejudicam o organismo a longo prazo. Quando em sono profundo o indivíduo deixa o organismo com seu invólucro etérico, ele normalmente não está consciente no mundo emocional, mas leva uma vida meio onírica perto de seus invólucros físicos. Se ele quiser ser objetivamente consciente, é necessário que seja despertado por alguém que saiba como fazer isso. O contato que ele pode ter com seus amigos no mundo emocional sem ser despertado rende muito pouco, mais ou menos como uma conversa entre duas pessoas meio adormecidas no físico. Existem duas saídas para o invólucro emocional: o centro do umbigo, também usado pelos espíritas, e o centro da coroa, usado por aqueles que são capazes de se colocar no que Patanjali, não os filósofos da yoga, chamou de samadhi. O centro do umbigo, que no indivíduo normal gira a uma velocidade considerável, tem um diâmetro de cerca de 12 centímetros, e a roda do centro da coroa, girando lentamente, com um diâmetro de cerca de 21 centímetros. O processo de morrer. Sono e morte são dois processos diferentes. No processo de morrer, o invólucro emocional não deixa o invólucro etérico até que este seja liberado do organismo e todos os elos de ligação entre os centros do invólucro etérico e o sistema nervoso do organismo tenham sido cortados, o que pode levar até 24 horas. Somente quando a conexão entre o invólucro etérico e o organismo foi finalmente rompido pode o invólucro emocional ser finalmente liberado do invólucro etérico também. Assim, é errôneo acreditar, como fazem os ignorantes, que a alma deixa o corpo com o último suspiro. Até que o invólucro etérico seja desprendido, o indivíduo está ciente do que está acontecendo em sua presença, mesmo que não possa reagir perceptivelmente a isso. É por isso que os esoteristas guardam silêncio no leito de morte. O estado inconsciente na morte é um dos muitos fenômenos na vida do organismo que não devemos chamar de racional. Antes que o corpo esfrie, as imagens da memória de toda a vida do indivíduo deslizam como um panorama através de sua consciência cerebral. Posteriormente, ele é capaz apenas de perceber o que está acontecendo ao seu redor, mas totalmente incapaz de agir por conta própria. No caso dos suicídios, esse processo continua até que apareçam os sintomas de decomposição. Em outros casos de morte súbita, acidentes, etc., quando o corpo foi deformado, o cérebro esmagado, etc., e assim a separação normal não é possível, Algoides intervém, liberando os invólucros. No caso do suicídio, o indivíduo tomou o seu destino em suas próprias mãos, e ao fazê-lo, perde o direito de receber ajuda de Algoides. Os suicidas não permanecem por seus organismos, como muitos dizem. Eles vivem no mundo emocional. Mas eles são mantidos nos estados de espírito que os dominavam em sua transição durante todo o tempo normalmente correspondente ao seu tempo de vida física, algo que somente as autoridades da encarnação são capazes de julgar. O invólucro etérico pertence ao organismo, e não o contrário. Ele se dissolve junto com o organismo, COFR 3 de maio de 11. Quando o organismo é cremado ou explodido, o invólucro emocional é liberado do invólucro etérico. Certos ocultistas são da opinião errônea de que o invólucro emocional mantém o invólucro etérico. Isso implicaria que o homem após a morte ainda estaria vivendo no mundo físico. O invólucro etérico pertence ao organismo, fato que deve ser enfatizado. O fato de os seres superiores serem capazes de se fisicalizar se deve à sua capacidade de formar um invólucro etérico temporário usando a tríade do átomo físico. Isso é outro assunto, no entanto.
Dentro de 100 anos, será possível fotografar o processo de morrer, observar como o invólucro etérico é liberado do organismo e o invólucro emocional do invólucro etérico. A condição disso é uma série de inovações científicas envolvendo a sensibilidade do filme, bem como uma combinação de eletricidade e fotografia, permitindo aos pesquisadores filmar formas materiais nos 4 tipos moleculares emocionais inferiores, 48, 4 a 7. O que sua libertação do organismo significa para o homem é analogia com o que fissão atômica, um nome impróprio, significa para a mônada no reino mineral, libertação de seu tipo mais baixo de prisão. O homem é movido para o mundo emocional, e a mônada mineral, do tipo molecular etérico, 49,4, ao superetérico, 49,3. Depois que o indivíduo deixa seus invólucros físicos, ele vive como se ainda estivesse no mundo físico, geralmente sem entender o fato de que o que ele está vendo é apenas a matéria emocional da matéria física e os invólucros emocionais de seus amigos. Eventualmente, ele percebe que está em outro mundo e em outras condições. Frequentemente, sua vida se transforma em um estado de meio sonho, onde ele não se interessa pelo mundo ao seu redor. Frequentemente, ele faz tentativas de orientação. Semelhante é atraído por semelhante. Automaticamente ele encontrará os amigos que amava e que faleceram antes dele. 12 dos mortos, não fales mal, era um sábio lema romano. Nossos sentimentos os atingem no mundo emocional, e nossos pensamentos os alcançam no mundo mental. Como todas as expressões da consciência, elas têm efeitos, resultando em boa ou má semeadura a ser colhida. Vida entre encarnações. O período entre as encarnações pode variar consideravelmente dependendo do estágio de desenvolvimento do indivíduo, do departamento de seu invólucro causal, não mais que 5. Geralmente 4 departamentos estão ativos simultaneamente no mundo físico, das diferentes fases das épocas zodiacais, barbárie, civilização, cultura, fatores individuais. De modo que uma previsão confiável é impossível. Na maioria dos casos, os membros dos grupos reencarnam simultaneamente, para que esses indivíduos possam se encontrar de acordo com a lei do destino e a lei da colheita. 2. A vida entre as encarnações é um período de descanso no qual o homem não aprende nada de novo. No mundo físico, a humanidade em seu atual estágio de desenvolvimento vive em um caos mental, no mundo emocional, num caos emocional, e no mundo mental, uma vida ilusória. Podemos trabalhar nossa experiência tanto no mundo emocional quanto no mental e, a esse respeito, podemos aprender algo novo. Podemos ter experiência no mundo emocional associando-nos a outras pessoas, e a esse respeito, sempre aprendemos algo novo. No entanto, não mudamos ao morrer, mas somos pelo menos tão imprudentes quanto éramos no mundo físico, muitas vezes até mais. Nem no mundo emocional nem no mundo mental o homem aprende algo verdadeiramente novo. Ele vive em suas memórias da vida física e, se aprendeu a analisar sua experiência, continua fazendo isso no mundo mental. Somente no final de sua estada no reino humano, ele se desenvolveu tanto que pode usar essas análises. Deve-se enfatizar que o tempo entre as encarnações é entendido como um período de descanso, não como uma etapa de desenvolvimento. Para a maioria das pessoas é uma vida sem sentido, assim como suas vidas físicas. Além disso, pode-se dizer que aqueles que são idiotas existenciais nos mundos físicos, uma esmagadora maioria, 85%, permanecem assim em grau ainda maior, se possível, nos mundos emocional e mental. Muitas pessoas acreditam que a vida após a morte nos dará mais luz, mas isso é apenas um credo imaginativo da ignorância comum da vida. Ainda não recebemos nenhuma informação se todas as moléculas mentais, átomos mentais, que o indivíduo conseguiu fornecer às suas células cerebrais durante a encarnação são sempre liberadas no chamado processo de morrer e retornar ao invólucro mental. Essa questão se apresenta quando se observa que muitas pessoas no mundo emocional parecem menos racionais do que quando viviam no mundo físico. A exploração desses mundos é absolutamente impossível para o indivíduo normal. Ele não está nem mesmo em posição de perceber a 4ª dimensão no mundo emocional ou a 5ª dimensão no mundo mental. Nesses mundos ele usa a visão tridimensional que adquiriu no mundo físico e não compreende nada do que está acontecendo ao seu redor. Qualquer pessoa que tenha assimilado conhecimento esotérico na vida física e tenha começado a trabalhar seriamente em seu desenvolvimento e aquisição de boas qualidades, é naturalmente capaz de continuar fazendo isso mesmo entre as encarnações. Para as pessoas possuidoras de conhecimento esotérico, a vida na vida emocional, e ainda mais, a vida no mundo mental aparece como uma verdadeira emancipação das restrições da consciência física. Eles têm oportunidades de verificar a exatidão do que aprenderam. Eles são capazes de se mover livremente de uma maneira bem diferente, também no que diz respeito à consciência.
Se tiverem oportunidade de conhecer outros esoteristas ou mesmo discípulos da hierarquia planetária, poderão tirar grande proveito de tal intercurso no mundo emocional. Salienta-se que o que aqui se diz é verdade para aqueles que adquiriram conhecimento quando viviam no mundo físico. No que diz respeito aos discípulos, mesmo a vida no mundo mental pode parecer totalmente diferente para eles do que para os outros, uma vez que são despertados para a consciência objetiva de seu ambiente. Vida entre encarnações no mundo emocional. A vida entre as encarnações pode ser dividida em 3 períodos diferentes: a vida no mundo emocional, a vida no mundo mental e o estado de sono no invólucro causal no mundo causal depois que todos os invólucros da encarnação são dissolvidos. Deixamos invólucro após invólucro. A consciência nos invólucros inferiores não pode averiguar a existência dos invólucros superiores, e é por isso que os céticos no mundo emocional, reconhecendo que se enganaram ao negar que haja vida após a morte, sustentam teimosamente que o mero fato de uma vida após a morte não provar a continuação da vida superior. Eles devem duvidar de tudo o que não podem verificar por si mesmos. Provavelmente, esse ceticismo é o resultado do fato de que a humanidade em todas as épocas foi recheada apenas com ficções. No final, muitas pessoas se recusam a aceitar qualquer coisa de que não estejam totalmente convencidas. Depois que o indivíduo se libertou de seus invólucros físicos, ele vive no mundo emocional até que seu invólucro emocional se dissolva. A vida do invólucro emocional tem durações diferentes, dependendo do nível de desenvolvimento do indivíduo e de seus interesses. As investigações estatísticas feitas pelos selves causais aparentemente não foram suficientemente extensas para capacitá-los a fixar a idade mais alta possível. A idade mais baixa é nenhuma e é encontrada no homem que em sua vida física não foi capaz de dirigir sua atenção para nada físico ou emocional. O invólucro emocional de tal pessoa se dissolve imediatamente. A idade média foi dada como 25 anos e a mais alta determinada como cerca de 100 anos. Em todo caso, existem casos excepcionais que envolvem idades superiores. O globo emocional do nosso planeta, envolvendo e penetrando o globo físico, tem um raio de aproximadamente 200 mil quilômetros. Consiste em 6 esferas diferentes, correspondentes aos diferentes tipos de matéria emocional. Estas são de 2 tipos principais: matéria involutiva primária e matéria involutiva secundária. O último tipo de matéria é formado ao menor impulso da consciência e está em grande parte em um estado de constante reforma. As 3 regiões inferiores, 48, 5 a 7, são coextensivas com a matéria física do planeta, e as formas materiais pertinentes são contrapartes emocionais das físicas, de modo que o recém-chegado a essas regiões pode acreditar que ainda está vivendo no mundo físico nas regiões superiores, 48, 2 a 4. As formas materiais são criadas pela imaginação daqueles que habitam o mundo emocional. Para começar, o indivíduo que deixou recentemente o mundo físico vive nas regiões inferiores. Sua consciência emocional objetiva raramente se estende além de um tipo molecular de cada vez. À medida que os diferentes tipos moleculares de seu invólucro emocional se dissolvem, começando pelo tipo mais baixo, ele é movido automaticamente para regiões cada vez mais altas. Quanto tempo ele permanecerá nas diferentes regiões será determinado pelos tipos moleculares emocionais ativados pelo indivíduo através da vida emocional que ele teve no mundo físico. A maioria das pessoas passa mais tempo nas regiões 48, 3 a 5, raramente abaixo de 48, 5 e raramente acima de 48, 3. A vida nas regiões mais baixas é tão tumultuada quanto a vida no mundo físico. Ódio entre as pessoas encontram as mesmas expressões sádicas, como ódio, comentários maldosos e agressão. O mundo emocional é o mundo dos sentimentos, e sentimentos intensificados 1000 vezes, para que você entenda por que os antigos falavam das regiões mais baixas como o inferno. O ódio é o único meio de expressão lá. Quem se recusar a dar atenção a essas manifestações de ódio, no entanto, adquirirá a qualidade de invulnerabilidade, particularmente valiosa, pois o desejo de se vingar e perseguir é enfraquecido no processo. Nas regiões superiores do mundo emocional, você encontrará tudo o que a humanidade sempre fantasiou. Você o experimentará com uma sensação de realidade intensa e impossível de duvidar. Tudo está lá, o céu com todo o seu conteúdo. Todas as pessoas que você conheceu na história estão lá em réplicas realistas falando tudo o que você sabe ou leu. Sobre eles, todos os tipos de seres exaltados. E tudo é mera ilusão, mas impossível de ver. A vida no mundo emocional é uma vida de ilusões sem possibilidade de contato com a realidade. É impossível apurar fatos ou fazer qualquer tipo de pesquisa ali. Tudo o que você sabe é o que você acredita que sabe.
Aqueles que adquiriram conhecimento esotérico em suas vidas físicas provavelmente tentarão ensiná-lo aos ignorantes. Mas as pessoas se recusam a aprender, como sempre. Eles estão contentes com as ficções que adquiriram uma vez. Por outro lado, parece mais fácil fazer com que as pessoas das regiões superiores se esforcem para adquirir alguma porcentagem das qualidades de afeto e compaixão, para que em novas encarnações possam demonstrá-las. É necessário enfatizar particularmente que o mundo emocional não é um mundo de conhecimento, que nenhum conhecimento pode ser obtido desse mundo, que todo chamado conhecimento derivado dele é algum tipo de ilusão. No mundo emocional, há muitos aspirantes ao discipulado que estão ansiosos para ajudar e ensinar. Eles criam grupos nos quais os recém-chegados podem entrar. Muitas pessoas que foram professores de esoterismo em suas vidas físicas fazem palestras para aqueles que desejam ouvir sua mensagem. De modo geral, a língua do aspirante determina a qual grupo ele se juntará, pois a língua ainda é o meio de comunicação. Quanto mais idiomas você falar, mais grupos poderá contatar. Ainda existem relativamente poucos indivíduos, no entanto, que, ao se emanciparem de seus invólucros físicos, são capazes de realizar algum trabalho útil nos mundos emocional e mental, informar, orientar, inspirar as pessoas e fazer-lhes bem de outras maneiras. A maioria das pessoas ignora demais as condições de tal serviço e elas próprias ficam desorientadas. De modo geral, a vida de consciência que o indivíduo leva lá é determinada pelo que interesses que cultivou em sua vida física. Aqueles que em suas vidas físicas se interessaram apenas por coisas físicas ficam, é claro, totalmente desorientados no mundo emocional. Como sua vida emocional e mental estava concentrada em questões e eventos físicos, eles levarão em grande parte uma vida de sonho, sendo incapazes de entender o que está acontecendo ao seu redor. Aqueles que têm algum conhecimento prévio da vida no mundo emocional acham comparativamente fácil se orientar ao chegar lá. Claro, as pessoas que viverão as vidas mais ricas lá, cultivarão interesses ideais, viverão vidas ricas em ideias no mundo físico. A grande massa de pessoas, cujo pensamento tratava apenas de questões físicas, leva uma vida consciente no mundo emocional que é antes uma condição entre o sono e a vigília, e são incapazes de se orientar. Não há desenvolvimento de consciência para eles, a menos que possam continuar aprendendo com aqueles que têm mais conhecimento. Os membros da hierarquia planetária aconselham seus discípulos a tentarem ajudar aqueles desorientados que desejam compreender. Os discípulos são instruídos a direcionar sua atenção para os problemas mentais e, ao fazê-lo, evitar aumentar seu tempo de vida no mundo emocional e adicionar matéria emocional a seus invólucros por meio de vibrações emocionais que os fortalecem. Isso se aplica aos discípulos e àqueles que ultrapassaram o estágio emocional. Eles não obtêm lucro de nada no mundo das ilusões, nas quais, lamentavelmente, muitas vezes acreditaram e foram enganados. O sofrimento no mundo emocional deve-se à imaginação desenfreada, à manutenção da atenção em desejos físicos insatisfeitos, terrores imaginados criados pelo medo, dependência das opiniões de outras pessoas com a consequente vulnerabilidade. O homem pode se libertar de todas essas coisas usando sua vontade intencional, recusando-se a prestar atenção a elas. Resumindo, o sofrimento é devido à identificação errada. O medo da vida após a morte é o triunfo do satanismo, reforçado pelas ficções que os teólogos fabricaram para manter o seu poder sobre as almas. Não há nada a temer. Todo o sofrimento emocional depende das próprias ilusões do indivíduo e das vibrações que elas produzem em seu invólucro emocional. No mundo emocional, você pode semear sementes boas ou ruins para futuras encarnações por meio de suas expressões de consciência. No entanto, o efeito de colheita da velha semeadura se manifesta apenas na vida física. Portanto, você não colhe nos mundos emocional e mental. A lei da atração faz com que o indivíduo se sinta atraído por pessoas de mentalidade e emocionalidade semelhantes, e assim, o espírito de coletividade geralmente fortalece o preconceito que eles trouxeram consigo. Aqueles que não pensam e sentem como nós não devem jogar em nossa quadra. A hierarquia planetária se recusa a ter qualquer relação com o mundo emocional, como se esse mundo simplesmente não existisse. Isso se deve ao fato de que o mundo emocional com sua matéria elementar, matéria involutiva, é formado pela consciência emocional ignorante da vida e, por isso, não é considerado realidade, mas preenchido apenas com invenções da imaginação. Aqueles discípulos que deixaram o mundo físico e vivem no mundo emocional devem ajudar os desorientados. Como todos os fenômenos nos mundos do homem, também aqueles que ocorrem no mundo emocional estão sob observação da hierarquia planetária, neste caso pelo Self 44H, que tem discípulos naquele mundo que são capazes de estudar as tentativas de orientação feitas por espíritas e ocultistas.
Essa é outra história, no entanto, da qual não sei mais do que isso, já que não estou em contato com H ou qualquer discípulo dele. O fato de que o mundo emocional é de interesse da hierarquia dévica e das diferentes autoridades da lei é outra questão. A hierarquia planetária orienta o desenvolvimento da consciência, nada mais. Quando a humanidade adquirir um conhecimento da realidade e atingir o estágio mental, as formas que existem no mundo emocional se dissolvem, e esse mundo então manifestará apenas matéria informe. Vida entre encarnações no mundo mental. Dissolvido o invólucro emocional do indivíduo, a consciência da mônada continua no invólucro mental, levando uma vida absolutamente subjetiva e sendo incapaz de consciência objetiva no mundo mental. Tudo é experimentado com um senso de intensa realidade, portanto, nunca ocorre ao indivíduo, nem por um momento, que tudo é fruto da imaginação. Às vezes, temos uma vaga concepção disso em nossos sonhos. O contato com outras pessoas está absolutamente fora de questão. Isso não importa, entretanto, já que ele povoa seu próprio universo com todos e cada um que sua consciência mental deseja evocar. Ele se considera onisciente e onipotente, e tudo depende de seu desejo. E tudo isso pura felicidade. Quando o indivíduo esgota uma vez os recursos de atividade que existem em suas ideias mentais, ele cai em um sono sem sonhos e seu invólucro mental se dissolve, após o que ele repousa em seu invólucro causal até que termine o tempo de renascimento. A vida subjetiva no mundo mental é apenas uma vida de imaginação. Se, durante sua existência terrena, o indivíduo se interessou pelas coisas mentais, ideias, etc., ele poderá elaborá-las tanto quanto o conteúdo das ideias o permitir. A maioria das pessoas leva uma vida meramente imaginativa, na qual acredita estar no mundo físico e tem todos os seus desejos físicos transformados em realidade objetiva. A chamada vida intelectual, a vida no reino das ideias, é impossível para a maioria das pessoas. Quem em sua existência física teve uma rica vida mental e assimilou as ideias coletadas da humanidade tem à sua disposição um tempo ilimitado para elaborá-las num trabalho de análise e construção aparentemente inesgotável. A maioria das pessoas mal tem ideias ou apenas noções absurdas de todos os tipos. Se a permanência do homem no mundo mental é considerada como uma espécie de vida superior, então isso é verdade apenas para aqueles que atingiram o estágio mental. A grande massa de pessoas, que nunca se interessou por ideias, leva uma vida intelectual correspondentemente limitada. Eles experimentam suas falácias religiosas de Deus e hostes celestiais, caminham por ruas de ouro e cantam o louvor de Deus em toda a eternidade. Todos têm a oportunidade de viver a realidade mental de suas ficções. No mundo mental, as ideias são concretizadas em formas mentais, que qualquer pessoa que esteja pensando em ideias relacionadas pode contatar em seu cérebro físico e assim receber moléculas mentais que melhoram sua compreensão das realidades pertinentes. Pode ocorrer uma interação, de modo que suas próprias vibrações possam suprir a forma. Pensamento com novas moléculas mentais e, no processo, reforçar ainda mais essa forma. Essas formas podem se expandir para tamanhos consideráveis, produzindo efeitos cada vez mais poderosos. As ficções arraigadas da raça, da nação, etc., ou dos sistemas religiosos, filosóficos, etc., levam suas próprias vidas naquele mundo, e as ficções atuais são difíceis de erradicar por causa dessa influência. Não é fácil para o indivíduo fugir de seu poder mental. Vida entre encarnações no mundo causal. Após a dissolução de seus invólucros de encarnação, a maioria das pessoas dorme em seus invólucros causais, aguardando o renascimento. Os cerca de 15% dos homens que, por meio de sua atividade de consciência nas questões emocionais e mentais mais elevadas, expandiram seus invólucros causais, abastecendo-os com matéria causal e adquiriram consciência causal subjetiva em algum grau, são capazes de consciência subjetiva em seus invólucros causais para algum tempo, até que elas, as mônadas, tenham resolvido os problemas causais que estão dentro de seu alcance de compreensão. Há problemas a serem resolvidos em todos os mundos. Para ser um self causal aperfeiçoado, o indivíduo deve ter adquirido plena subjetividade e autoconsciência objetiva em todos os tipos de matéria do invólucro causal. A vida causal é sempre uma vida de imensa riqueza, uma vez que as ideias causais, as vibrações causais que já foram produzidas na matéria causal por todos os indivíduos com consciência causal, incluindo todos os membros da hierarquia planetária, são acessíveis à consciência causal. Como self causal, o indivíduo sabe o que quer saber, porque vê o que quer ver dentro dos mundos do homem pertencentes ao planeta, independente do espaço e do tempo passado. No mundo causal, você pode estudar as causas de eventos passados e, até certo ponto, os fatores que se seguirão a se tornarem causas. Terminologia na literatura oculta.
Tudo o que é dito sobre as condições entre as encarnações na literatura teológica e espiritualista pode ser rejeitado como falso. A imprudência, a ignorância, a presunção e a fé habituais na verdade da imaginação feita por si produziram durante séculos pura bobagem. Mais uma vez deve ser estabelecido que apenas os iniciados das ordens de conhecimento esotérico possuem conhecimento dos fatos verdadeiros. E eles ficaram calados. O que foi atribuído a eles, foi alegado como dito por eles, também é mentira. A literatura esotérica que caiu nas mãos dos não iniciados era totalmente simbólica. Mas o que os fantasistas teológicos fizeram com esses símbolos? Eles pegaram uma expressão e imediatamente todos acreditaram que sabiam seu significado. É o que acontece quando as autoridades não suspeitam de sua ignorância e não são judiciosas o suficiente para vê-la. Esotericamente, morte significava a perda da autoidentidade devido à perda da continuidade da consciência. Como essa continuidade se perdia com a dissolução dos invólucros da encarnação e o self não possuía consciência causal, o indivíduo nada podia saber de suas vidas anteriores. Como todas as expressões simbólicas, a palavra morte tem vários significados diferentes. Pode referir-se à dissolução de invólucros ou tríades. Pode referir-se à aniquilação de várias ideologias e ficções. Os gnósticos falavam de duas mortes, a primeira e a segunda morte. Por primeira morte, eles entendiam a dissolução dos invólucros da encarnação e a transição da mônada para a segunda tríade. Por segunda morte, eles significavam a dissolução do invólucro causal ou a aquisição ou transição da mônada para o invólucro essencial ou a centralização da mônada na terceira tríade junto com a possível dissolução da segunda tríade. Dia do julgamento também foi usado em diferentes contextos. Pode significar renascimento, quando o indivíduo tem que colher o que plantou. Também pode se referir à remoção das mônadas negras e dos retardatários para outro sistema solar. Ressurreição pode significar reencarnação ou a transição da mônada de um para uma tríade superior. Deve-se mencionar a esse respeito que a fala dos espíritas sobre espíritos no mundo astral refere-se a seres humanos que vivem em seus invólucros emocionais. Esses espíritos estão tão longe de serem oniscientes que são menos criteriosos do que eram no físico. Eles não são de forma alguma imortais. Muitos ocultistas pensam que a alma, a segunda tríade, é imortal, enquanto o espírito, a terceira tríade, é imortal. No entanto, nenhum invólucro é permanente. Notas finais do tradutor para 3.12 dos mortos. Não fales mal. O ditado latino, de mortuis nihil bene, é na verdade uma tradução do grego de Sheilon, um espartano e um dos 7 sábios da Grécia, século VI a.C. O texto acima constitui o ensaio Espiritualismo de Henri T. Lawrence. O ensaio faz parte do livro Conhecimentos da Vida de Henri T. Lawrence, traduzido do sueco por Lars Adelskog. Copyright 2007.